Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, vamos aprender mais uma aula bíblica da Palavra de Deus e hoje é o estado intermediário. Então vamos aprender aí qual lugar para onde vai os perdidos sem salvação, qual lugar que vai o salvo em Cristo e também onde estão aqueles espíritos que estão aprisionados, né? Que a Bíblia mostra que existem espíritos que estão em prisões. Aonde eles estão? Qual o nome desse lugar? Com base em Lucas 19, Lucas 16, 19 a 31, você pode ler todo esse texto e você pode aprender em cada versículo a realidade, né, desses dois lugares. Se as pessoas estão realmente conscientes, não conscientes, aonde fica, aonde ficava o seio de Abraão, onde fica o Ardes, o que é o abismo. Então vamos aprender aqui a respeito do estado intermediário. Eu queria ler somente o versículo de número Lucas 16, versículo de número 23, diz assim: E no Hades ergueu os olhos, em tormento viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Versículo 26. E além disso está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quiserem passar daqui para vós não poderia, nem tampouco os de lá para cá. Então, está aqui os três estado intermediário, né, dos espíritos, dos salvos e dos perdidos que partiu sem salvação. Então, vamos começar aqui com o estado intermediário dos ímpios. Quando os ímpios morrem, vão para onde? Então, com base em Lucas 16, 23, ele vai para um lugar chamado Hades, que é o quê? É um lugar de tormento. É um lugar que as pessoas vão ali, né? Vão passar um período de tempo sofrendo até chegar ao juízo final. Então é um estado intermediário. Também nós vemos também em Atos Apóstolos 2, 27, que há um versículo que aponta também para esse Hades, que diz assim: pois não deixará a minha alma no Hades, nem permitirá que o teu santo veja a corrupção. Então é uma profecia que um salmo que Davi ele citou, mas que Lucas também cita, fazendo tipo assim uma comparação a Jesus de Nazaré, que Deus não permitiu, né, que o seu santo visse a corrupção, o seu corpo, a sua alma fosse para o Hades. E é bem verdade que Jesus foi às partes mais baixas do inferno, mas foi para pregar, né? Jesus morreu e ele ressuscitou. Então temos aí esse lugar chamado Hades, que é um lugar de tormento, para onde vai as pessoas que partem sem salvação. E agora em seguida nós temos aí um lugar chamado Tártaro. Ó, esse lugar aí, pessoal, é visto em Lucas 16, 26. Ele aparece como um grande abismo. Ou seja, além disso está posto um grande abismo entre nós e vós. Então, esse abismo aí é chamado de Tártaro. Então, o Tártaro é o lugar onde estão os espíritos em prisões. Por exemplo, em Apocalipse 9:1 diz que o quinto anjo tocou a trombeta e viu uma estrela que do céu caiu na terra e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Então, esse abismo aí, com certeza, ele é o Tártaro. Em 2 Pedro 2:4 diz assim: porque se Deus não perdoou os anjos que pecaram, mas havendo lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservado para o juízo. Essa alusão aí, sabe, no inferno, é porque o Tártaro, ele é o quê? Ele é uma região inferior, né? Então, o inferno aí é o lugar de tormento dos ímpios, né? E também esse Tártaro aí, que é a parte inferior, porque nós sabemos que o inferno ele tem seus compartimentos e suas regiões. Também Lucas, como nós já lemos, aparece aí abismo. Existem outras referências bíblicas que apontam que o abismo ele é o Tártaro. Então, o Tártaro ali fica os espíritos em prisões, demônios que estão aprisionados, né, por Deus com um propósito, e alguns deles vai ser solto na grande tribulação para atormentar a terra, conforme Apocalipse capítulo 9, ali a quinta trombeta.
Agora, nós temos aí, agora o que? O paraíso. Então, o paraíso, ele é um lugar, né, intermediário, onde os salvos estão, né? Se você ler, eu vou ler aqui, ó, o paraíso, antigamente, ele era onde? Ele era justamente no seio de Abraão, ele era embaixo. Mas quando Cristo morreu, levou o cativo ao cativeiro, ele transportou esse paraíso para o céu. Ou seja, o seio de Abraão agora não é mais embaixo. O paraíso agora é lá no céu. Em Lucas, capítulo 23, e o versículo de número 43 diz assim, ó, e disse Jesus, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Ele disse isso aqui ao ladrão da sua direita, quando pediu para que ele se arrependeu e pediu para que Jesus lembrasse dele, ele disse, hoje mesmo estarás comigo num paraíso. Em 2 Coríntios, capítulo 12, também o apóstolo Paulo ele faz referência a esse paraíso. Diz assim, 12:4, fui arrebatado ao paraíso e ouvi palavras inefáveis de que ao homem não é lícito falar. E Apocalipse, vamos ler agora Apocalipse também, traz outra referência a respeito do paraíso. Apocalipse, capítulo de número 2, versículo 7. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E o que vencer, dali é comida da vida que está no meio do paraíso de Deus. Então, o paraíso hoje, para onde foi o ladrão da cruz, e para onde vai as pessoas que morrem salva. Então esse lugar é chamado paraíso. Eu chamo o terraço do céu, né? A antessala do céu é esse paraíso. Então a palavra paraíso, ela significa um parque, um jardim, né? Um lugar de descanso. Então o paraíso, ele é isso. Então, as pessoas que morrem salva vai para o paraíso. Agora eu queria aqui trazer algumas verdades a respeito como é que está os salvos no paraíso, né? Qual é o seu estado? Como é que eles estão? Eles estão conscientes, falando? Como é que eles estão, né? Então, com base na diversidade, nós iremos ver que, primeiro, que com a morte do salvo, não é isso? O crente é conduzido à presença do Senhor. Então, os salvos estão onde? Na presença de Cristo. Então, o paraíso é um lugar, né, onde realmente a presença de Cristo ela é gloriosa nesse ambiente. Segundo, as pessoas que morrem salvas, segundo a parábola de Lucas 19, 16, 19 a 31, elas estão conscientes. Então, Lázaro estava falando, Abraão estava lá também falando, consciente, conservava a sua identidade. Então, observe que lá no paraíso estão conscientes. Tem mais. Observe que o texto diz que Lázaro ele estava em quê? Em consolação. Então, ele já desfruta de uma alegria diante da bondade, do amor de Deus. Então, ele desfruta de uma consolação. Nós temos aí outra verdade, né? Já que o céu ele é um lar, né? É um lugar de repouso, de maravilha, de segurança. Conforme Apocalipse 6 e 11, diz que os mártires, né? Ele receberam vestes brancas e que ele descansasse por um pouco de tempo até que o número dos seus conservos, irmãos, se completasse. Então, com base nisso, eles estão em repouso e também em segurança. E vivem em comunhão, né? Entre eles, entre os santos. Quarto, nós vimos aí também que lá no céu, viver no céu, inclui adoração e louvor. Então, está aí alguns versículos aí. Dá para se entender que, com base nesse texto aí, os que morreram em Cristo também, eles exercem funções de louvor, de adoração, lá no céu, aguardando o quê? Aguardando a sua ressurreição. Em quinto lugar, os salvos no céu, até o dia da ressurreição dos corpos, não são espírito incorpóreo, invisível,
mas são seres dotados de uma forma corpórea celestial temporária, ou seja, eles estão numa forma transitória, né? É um corpo celestial, mas de uma forma transitória. Outra verdade também é que no céu os crentes que estão lá, eles conservam a sua identidade. É bem verdade que quando Cristo arrebatar a igreja, ele ressuscitar, ele trazer a ressurreição, né? E começa a dar os galardões, né? Nós vamos receber um novo nome, ok, mas agora eles conservam sua identidade. Abraão estava lá como Abraão, Lázaro estava lá como Lázaro, então ele conserva a identidade individual. Também, conforme Apocalipse capítulo 6, a visão dos mártires, observe que quem estará no céu almeja que os propósitos de Deus na terra se cumpram. Ou seja, eles sabem que estão no paraíso e sabem, né, que veio de um lugar chamado terra e que estão lá anelando a sua ressurreição e também desejando que os propósitos de Deus se cumprem aqui na terra. Vamos orar, pedir a Deus a sua graça, a sua bondade, a sua misericórdia, para a gente continuar avante nessa caminhada, né? Esperando o dia do arrebatamento. Pai de amor, Santo Deus Jesus, eu te agradeço por tudo, Pai. Vai abençoando teus servos, teus filhos, a tua igreja, Pai. Nos dá entendimento, nos dá sabedoria, nos dá graça. No nome de Jesus, que a tua mão se estenda, Pai, sobre as nossas vidas. Amém. Deus te abençoe no nome do Senhor Jesus.